Muito bem, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos de manhã, João capítulo 17 e o verso 18. Nós estamos falando da missão de evangelizar, e no Evangelho de João, no capítulo 17, o verso 18, nós lemos: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Só esse texto, que Deus abençoe a sua palavra mais uma vez aos nossos corações. Nós fomos criados e nascemos de novo pela fé, fomos reconciliados com Deus, com um propósito, com uma missão, entre outras, que vão glorificar a Deus. Nós temos a missão de evangelizar, seguindo assim aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo realizou, andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o Evangelho, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Assim nós damos continuidade àquilo que o Senhor Jesus começou. Mas há outras razões que devem nos despertar para fazer missões nesse sentido, cumprir esta missão do evangelismo pessoal. Nós vimos que há ministérios, dons que são exercidos com a igreja, edificando uns aos outros na palavra de Deus, mas há a missão de evangelizar. E este é um grande privilégio que Deus nos deu, que nós possamos nos empenhar em programar, em planejar, em investir para fazer um evangelismo pessoal intencional, inteligente, procurando criar oportunidades e mais aproveitando as oportunidades que o próprio Senhor coloca diante de nós. Mas eu queria começar hoje à noite pensando no privilégio que nós temos. Como é maravilhoso poder compartilhar com o próximo a mensagem que transformou a nossa vida. Se nós entendêssemos de fato, ou trouxéssemos conosco esta verdade daquilo que nós éramos, da condição que estávamos, e tudo aquilo que Deus fez por nós, nós estaríamos mais empenhados em levar esta boa mensagem a outras pessoas. Que esta mesma mensagem que um dia transformou a nossa vida, nos deu agora alegria, paz e principalmente uma esperança de vida eterna com Deus, ela também pode mudar a vida daquele que está ao nosso redor. Seja um amigo, seja um parente, seja um vizinho, seja um colega de trabalho. Então, é uma grande honra para nós, além de uma responsabilidade. Nós vimos que é um mandamento, não é uma sugestão, não é um pedido que Deus faz para nós: olha, quem sabe, se der, se você tiver um tempinho. Não, é um mandamento. Ide pregai, sereis minhas testemunhas. Mas é uma grande honra também que nós temos um privilégio de cooperar com Deus nesta grande obra de Deus. Eu sinto que é um privilégio, uma honra, por exemplo, estar aqui cooperando com os irmãos na obra de Deus. De alguma forma, servindo a Deus juntos. Eu sinto que é uma honra os irmãos que Deus tem colocado ao meu lado, aonde eu me reúno, os lugares onde eu posso cooperar e conhecer outros irmãos. Mas não é ainda mais maravilhoso saber que cooperamos com Deus na sua obra? De Deus somos cooperadores. Agora, de que maneira eu estou cooperando com Deus? Eu estou agindo, eu estou servindo, eu estou disposto, eu estou pronto. Eu estou à mão, à disposição. Quando Deus abrir uma porta, eu estou pronto a sacrificar, a me desgastar, a investir e a servir.
1 Coríntios 3:9 fala desta verdade, porque nós somos cooperadores de Deus. Somos companheiros, diz a nova tradução na linguagem hoje, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Companheiros uns dos outros, mas também cooperadores de Deus. Somos família de Deus, somos irmãos. Em Cristo, a nossa salvação está assegurada, garantida. E às vezes nós estamos correndo atrás de segurança e de garantias, sendo que nós poderíamos estar trabalhando para a eternidade, conquistando coisas que são eternas, e possivelmente nós vamos falar um pouquinho disto também. O Senhor nos deu do seu Espírito Santo, para que não houvesse nenhuma deficiência em nós. Nós temos a mensagem, nós temos o poder, nós temos o Espírito que habita em nós. Você já parou para pensar que de fato é uma honra falar de Cristo e viver o Evangelho? Nós muitas vezes achamos que honra é receber uma placa na prefeitura da cidade, né, onde ficam lá os vereadores, na Câmara dos Vereadores, ou ser recebido pelo presidente, ou mesmo ser reconhecido como ser pelo rei da Inglaterra, ou pela rainha, né, que seja uma honra, um reconhecimento dos homens. Será que nós entendemos que foi nos dado uma honra, um privilégio de servir, de evangelizar, de ter compaixão, de amar aquela vida que muitas vezes não tem nada a ver conosco, não é família, mas é o próximo, aquele que está perto de nós, onde a oportunidade foi dada, e eu posso falar de Cristo, e eu posso suprir uma necessidade, e eu posso acolher, e eu posso de alguma forma mostrar que Deus existe, que Deus ama e que Deus perdoa, mas que também o salário do pecado é a morte. Ainda que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, o salário do pecado continua sendo a morte. Então, que nós possamos guardar esta verdade, é um grande privilégio poder compartilhar o Evangelho. Qual é a melhor coisa que nós poderíamos fazer pelo nosso próximo? A melhor boa obra. Com os recursos que nós temos. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas qual seria a melhor boa ação, a melhor boa obra que eu e você poderíamos fazer por aqueles que estão ao nosso redor, pelo próximo? Falar sobre a salvação. É falar de Cristo. Não há nada mais importante do que conhecer a verdade. Não há nada mais importante do que encontrar Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Nada mais. Irmãos, se nós acreditássemos mesmo no inferno, na realidade daquele lugar, do pouco que a palavra de Deus revela para nós, se nós entendêssemos que a vida do homem sem Deus é uma miséria, e desculpe a palavra, a vida do homem sem Deus é uma desgraça, e todas estas pessoas próximas de nós vivem nesta miséria. Podem ser felizes, podem estar prosperando à vista dos homens, aquilo que é natural e aquilo que é finito e terreno, mas nós sabemos que espiritualmente estão em grande miséria e vergonha. Não tem Deus, não tem esperança, não tem paz no mundo, não tem felicidade. A melhor coisa que eu posso fazer por alguém que está perto de mim, onde Deus abre uma porta, ou alguém que eu procuro levar a alguma coisa de bom, é o Evangelho. É claro que nós podemos fazer mais. Às vezes você pode socorrer o necessitado, agasalhar aquele que está com frio, visitar o preso, visitar o enfermo, alimentar o faminto. São boas obras, nós devemos praticá-las. Mas a melhor coisa, a mais importante que nós podemos e devemos fazer é de fato falar de Jesus Cristo. Anunciar
o Evangelho. Mostrar ao homem a sua condição. Não é minimizar o Evangelho. Não é diluir a mensagem. Não é procurar acalentar a consciência do homem. Não, é mostrá-lo a gravidade do seu pecado, a consequência grave que aquele caminho conduz, não é? O caminho largo leva à perdição. E apresentar-lhe Cristo, aquele que perdoa, aquele que morreu na cruz em nosso lugar, abrindo assim para nós um novo e vivo caminho. E todo aquele que depositar ali o seu fardo, crendo e confiando em Cristo, então tem vida eterna, esperança, e pode desfrutar das alegrias que nós desfrutamos hoje, desfrutar da herança que nós já desfrutamos agora, porque somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E é desta herança espiritual que eu posso e devo compartilhar. É o melhor que eu posso fazer para o meu próximo. Não esqueça como é miserável a vida de uma pessoa sem Cristo. Não se iluda com a aparência. A vida de alguém que não conhece a Deus é miserável. E eu e você temos uma mensagem tão poderosa, tão maravilhosa, que pode transformar a vida destas pessoas. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo é o único, e é somente Cristo que nós devemos apresentar. Não é a nossa opinião, a nossa igreja, a nossa mensagem. Não, é o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo Jesus, Ele é caminho, verdade e vida. Mais nada. Mas ninguém tem autoridade para dizer: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Só Cristo Jesus é que pode. Só Ele tem poder nos céus e na terra e pode perfeitamente perdoar pecados. Então, não vamos perder tempo com outras coisas, com outros nomes, com outros pensamentos, além do Evangelho de Cristo e este crucificado. Palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. A nossa missão, meus irmãos, ela tem alcance eterno. Você já pensou nisso? Que à medida que nós amamos e temos compaixão, e à medida que nós investimos no evangelismo pessoal, em intercessões, orações, visitas, conversas intencionais, né? Não aquele bate-papo jogando conversa fora, não. Procurando apresentar com amor, com cuidado, aproveitando as oportunidades. Isso muda ou pode mudar o destino eterno de uma pessoa? A nossa missão, ela tem alcance eterno. O evangelismo pessoal influencia, sim, o destino de uma pessoa. Nesse sentido, o evangelismo pessoal é mais importante do que qualquer realização pessoal, do que qualquer sonho, qualquer objetivo que eu deseje alcançar. Eu deveria colocar o evangelismo pessoal acima de qualquer outro plano. Mais uma vez, isso não quer dizer que você vai abandonar tudo, mas dentro do seu cotidiano, no lugar onde Deus te colocou, no trabalho que Deus abriu a porta para você, na sua empresa, aonde você está, o evangelismo deveria ter prioridade na sua agenda. Planeje a sua agenda e coloque o evangelismo pessoal em primeiro lugar. Junto com o devocional, junto com a leitura, junto com as orações, junto com a adoração, junto com viver Cristo e viver o Evangelho, o evangelismo pessoal. E em todas as suas atividades você tem condições de aplicar o evangelismo pessoal e assim influenciar
vidas, pessoas que estão ao seu redor. E como vai ser bom poder ver isso na eternidade. Como vai ser bom ver o resultado disso na eternidade. A coroa da alegria. Paulo diz, vós sois minha alegria e coroa. Meus filhos na fé. Quantos filhos na fé? Eu vou perguntar aqui, mas não precisa ficar fazendo conta, não. Não faça isso. Dê a Deus toda a honra e toda a glória pelos resultados positivos do evangelismo pessoal. Eu também não faço ideia, mas quantos filhos na fé você tem? Não que nós tenhamos que ficar contando, mas sabe? Se nada nós fizemos ainda, se nenhuma vida nós alcançamos, se nenhuma família abriu as portas para que o evangelho ali fosse anunciado, nada que nós façamos, meus irmãos, e eu sei que você tem coisas importantes para fazer, mas eu digo com toda a autoridade que a palavra de Deus nos dá, nada que nós façamos é mais importante do que o evangelismo pessoal, do que a pregação do evangelho, do que viver o evangelho, do que os nossos relacionamentos que vão durar para a eternidade. Relacionamentos que começam aqui pela compaixão, pelo amor, pela paixão pelas almas. E havendo conversão, arrependimento e fé, esse relacionamento dura para sempre, para a eternidade. Uma amizade que começa num estudo evangelístico em casa e vai durar para a eternidade, porque houve arrependimento, houve fé, houve o milagre do novo nascimento, Deus agiu, o Espírito Santo convenceu, a mensagem poderosa, houve o novo nascimento. É necessário, diz João 9,4, que façamos as obras daquele que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Todos nós devemos rapidamente cumprir as tarefas de que fomos incumbidos por aquele que me enviou. Pois resta pouco tempo antes que caia a noite e todo o trabalho chegue ao fim. O relógio do tempo que nós temos para cumprir essa missão, ele vai rápido. Quanto tempo você tem para evangelizar? Quanto tempo você tem para alcançar as pessoas que estão ao seu redor? Para alcançar as pessoas com quem você tem algum relacionamento? Quanto tempo você ainda tem? Quanto tempo você investe no evangelismo pessoal? Quanto tempo você deixa de fazer outras coisas para se envolver com pessoas, indivíduos, almas amadas por Deus e que nós deveríamos amar? Às vezes sedentas de ouvir a palavra, outras vezes não, mas quanto tempo do seu dia você intercede, você ora por essas vidas, falando os seus nomes? Eu gosto de destacar esta verdade, não é, Senhor, abençoe o bairro onde nós moramos, abençoe meus vizinhos, não fale o nome deles. Mostra que você se importa com eles, você conhece, você está orando individualmente. Alguém escreveu uma vez dizendo assim, se você quer falar muito de Deus aos homens, antes fale muito dos homens a Deus. Então coloque estas pessoas, ou esta pessoa, ou esta família, na presença de Deus em oração. Interceda, batalha. O valor de uma alma é caríssimo. Cada vida, nem toda a riqueza do mundo, diz a palavra de Deus, poderia pagar pelo preço de uma alma. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E de que adianta eu viver uma vida confortável, agora feliz porque tenho vida eterna em Cristo? De que adianta eu procurar
cumprir os meus anseios e desejos, satisfazer as minhas ambições, com a convicção e a certeza de que em Cristo eu já fui perdoado e tenho vida eterna, se aquele que está do meu lado, o próximo, o vizinho, o companheiro, o amigo, o parente, ainda vive uma vida miserável nas trevas. Se Deus valorizou, se Cristo pagou o preço tão alto, como que eu posso ter algum tipo de reserva? Se Deus entregou tudo, se Cristo pagou o preço mais alto, não fomos comprados com prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, foi o sangue de Cristo que nos resgatou. Nós também devemos valorizar as almas, ainda que nós sabemos, o homem natural, morto em ofensas e pecados, nada é. Mas é o amor de Deus que dá este valor e que vale a pena nós também valorizarmos. Não perca tempo, não perca nem mais um dia. Mais uma vez eu quero exortar os irmãos, comece hoje um planejamento para fazer evangelismo pessoal, comece hoje a orar por alguém, a visitar alguém, a convidar esta pessoa para estar nas reuniões. Não perca mais tempo. Porque o tempo, de fato, é curto. E nós teremos toda a eternidade para celebrar os resultados disso. Nós teremos toda a eternidade para estarmos juntos. Agora, quando nós chegarmos lá e não encontrarmos o vizinho, o colega, o amigo, aqueles de quem nós seremos responsabilizados, como pensamos de manhã, só temos uma vida. Só temos esse tempo da nossa peregrinação para evangelizar, para mostrar ao mundo e às pessoas ao nosso redor como Deus de fato quer salvar e tem poder em Cristo para perdoar pecadores. A nossa missão, para nós caminharmos para o final, ela dá sentido à nossa vida. Independente da nossa ocupação, como nós já comentamos, aproveitando o nosso dia a dia, aproveitando a nossa experiência diária, quando nós investimos no evangelismo pessoal, então a vida passa a ter significado. Nós aproveitamos ao máximo a nova vida que Deus nos deu. Nós tiramos melhor proveito quando nós nos ocupamos com o evangelismo pessoal. Um homem escreveu: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais do que a própria vida. E uma vez eu li também uma frase que eu gosto: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quantas coisas inúteis nós temos investido, guardado, gastado tempo, são inúteis, não são eternas. Mas uma alma é eterna, uma vida é eterna. Estas coisas nós deveríamos gastar tempo, investir, amar. Somente as coisas espirituais é que vão permanecer por toda a eternidade. O restante todo vai terminar aqui. Este céu que nós vemos, a terra, as belezas que nós contemplamos, lugares maravilhosos, lugares lindos, onde você pode contemplar o poder, a sabedoria de Deus, o Deus Criador, como Deus ele faz todas as coisas, como Deus é criativo, as muitas cores, né, as cachoeiras e tudo mais. Tudo isso está guardado para o fogo. Estes céus e essa terra não vão permanecer. Tudo aquilo que você conquistar, comprar, tudo aquilo que você puder ajuntar, não vai durar. Mas as almas que você levar aos pés de Cristo, esta você vai encontrar na eternidade. Não que haja em nós
alguma autoridade, nós não salvamos, nós não convencemos ninguém, nós sabemos, o convencimento é do Espírito Santo. A palavra é que é poder de Deus. O nosso papel é apontar, o nosso papel é argumentar, o nosso papel é apresentar a verdade àqueles que estão buscando de todo o coração, porque aquele que busca de todo o coração, ele vai encontrar. Que haja em nós esta disposição. E é porque somente as coisas espirituais que vão durar para a eternidade, é só elas que nós vamos levar, que nós deveríamos ter uma vida dirigida com propósitos espirituais. Uma vida empenhada na adoração a Deus, uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos, uma comunhão verdadeira, uma comunhão honesta, sendo honesto conosco mesmo, sendo honesto com Deus, sendo verdadeiro com os meus irmãos. É isso que vai durar, meus irmãos, para a eternidade. Uma vida que busca um crescimento espiritual. Eu não sou mais a criança que eu era, mas pela leitura, pelo estudo, pela maturidade espiritual. Isso deveria ser o propósito, a razão desta vida de todos nós. Adorar a Deus, comunhão, crescimento espiritual, ministério, servir os irmãos na igreja, como nós já mencionamos, desenvolver o dom que Deus nos deu. E o cumprimento da missão. Qual é a missão? Evangelizar. Falar de Cristo. Levar as boas novas do Evangelho. Todas estas atividades que eu mencionei agora, a adoração, a comunhão, o crescimento espiritual, o ministério e o evangelismo pessoal, todas estas atividades têm resultado eterno. Duram para a eternidade. Você vai carregar a experiência e os frutos disso com você para a eternidade. Esse é um grande tesouro. Eu não sei aonde está o teu coração, né? Que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Mas este é um grande tesouro, que excede qualquer outra riqueza que o mundo possa colocar diante de nós. Adoração, comunhão, crescimento espiritual, ministério e o evangelismo pessoal. Que o nosso coração e a nossa vida esteja empenhada nestas coisas. É possível desperdiçar a nova vida que Deus nos deu? Não despreze o dom que há em ti. Não faça vã a graça de Deus na sua vida. É possível desperdiçar. É possível chegar naquele momento do tribunal de Cristo, no bema, e tudo ser queimado. E há uma expressão ali que sempre me atemorizava, e ainda às vezes, né? Salvo como que pelo fogo. Não, nós não queremos ser estes cristãos, que serão salvos como que pelo fogo. Nada aproveitável, nada feito em conformidade com a palavra de Deus, nenhuma coroa, nenhum galardão, nenhuma recompensa, salvos como que pelo fogo. São aqueles que na vinda de Cristo fugirão envergonhados. Só creram, mais nada. Nós não precisamos ser estes cristãos. Nós podemos ser aqueles que terão algo a colocar aos pés do seu Senhor, que terão algo a colocar aos pés de Cristo em gratidão, em honra, em louvor, em adoração, aquele que tudo fez em favor de cada um de nós. E uma das coisas que vão trazer para nós coroa e resultado de recompensa é o evangelismo pessoal. Eu vou terminar com este versículo de Atos 20 e 24, que deveria ser o lema de cada um de nós. Em nada, diz o apóstolo Paulo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A minha vida,
os meus planos, os meus sonhos, nada vale. Não importa se vou passar por perigos, se vou ter dificuldades, se a morte me espera, contanto, diz o apóstolo, que eu cumpra, que eu complete a minha carreira, que eu complete o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Uma outra versão diz: a minha vida não tem valor, a menos que eu use esta vida para realizar a obra que me foi confiada pelo Senhor Jesus, a obra de contar aos outros as boas novas acerca da maravilhosa bondade e do amor de Deus. Olha esta ideia: a minha vida não vale nada, não tem valor, a não ser que eu cumpra a missão. A minha vida não vale nada se eu não estou cumprindo a missão. A minha vida não vale nada. O que mais interessa é terminar o que Deus começou, a tarefa que o Senhor Jesus me incumbiu. Paulo diz também: eu quero conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado um dia. Deus não nos salvou, Deus não nos redimiu, Deus não nos comprou, Deus não perdoou os nossos pecados, nos dando uma nova vida para nós continuarmos vivendo a vida cotidiana sem considerar as coisas eternas e espirituais. Eu quero conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. E uma das maneiras de conquistar aquilo pelo qual nós fomos conquistados é evangelizando. É levando pessoas aos pés da cruz. É ajudando, auxiliando pessoas a encontrar a verdade do Evangelho. Que nós possamos ter este versículo, Atos 20 e 24, como sendo algo que está gravado na mente e no coração. Em nada considero a vida preciosa para mim, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Vamos testemunhar, vamos evangelizar, vamos socorrer, vamos alcançar aqueles que não estão sendo alcançados. Não estou falando para você ir longe, não. Não estou falando para você ir lá para o Nordeste, ir lá para a África, ir lá para países onde o Evangelho é a perseguição, não. Mas vai visitar aquele que ninguém mais quer visitar. Vai socorrer o miserável. O Senhor Jesus Cristo, quando ele... E aqui, talvez nós teríamos que ter mais tempo para desenvolver essa ideia. Mas o Senhor Jesus, quando João manda perguntar: olha, é o Senhor o Messias ou é outro? Esperamos outro. E uma das coisas que Cristo manda dizer para João, que estava preso e logo depois seria morto, é que o Evangelho estava sendo pregado aos... Quem lembra? Aos pobres. Não que o Evangelho não deve ser pregado aos ricos, deve sim. Mas não é mais fácil nós alcançarmos aqueles que estão vivendo uma vida mais miserável? Não é mais fácil acolhê-los, auxiliá-los e levar a eles esta mensagem? Foi o Senhor Jesus que assim respondeu: o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Há muitos nessa cidade. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos mostre onde, quando, como nós podemos evangelizar, mas que nós façamos, que nós possamos cumprir a missão, levando a mensagem aos pobres, aqueles que não são pobres, aos ricos, mas aproveitando todas as oportunidades. Deus, ele sempre nos mostra que nós tenhamos a coragem de assumir esta responsabilidade e orar. Ore a Deus, peça a Deus que leve você até aquele que está buscando de todo o coração. Ore a Deus com sinceridade. Senhor, eu quero cumprir a missão, eu quero sacrificar a minha vida nesse sentido, eu quero me gastar e me deixar gastar em prol do Evangelho. Eu não me importo com a minha vida, eu não me importo com a minha segurança, eu não me importo com a minha saúde, eu não me importo.
contanto que eu esteja levando a tua palavra. Que nada das coisas desta vida nos impeça de falar de Cristo, né? Que Deus nos dê esta ousadia e este amor, esta paixão pelas almas, para que o Evangelho seja inteligente, seja conforme a vontade de Deus, mas seja, acima de tudo, intencional. Eu acho que uma das palavras que tem caracterizado esses estudos para mim, que tem me ensinado muito, é eu levantar cada dia. Hoje eu vou evangelizar mais uma vez o fulano. Hoje eu vou aproveitar com sabedoria as oportunidades de evangelizar. É viver a vida com a intenção de fazer. Então, como eu tenho a intenção de evangelizar, eu estou pronto para evangelizar. E aí você vai ter os recursos. Talvez você vai estar carregando sempre alguns folhetos, você vai estar sempre estudando o Evangelho, sempre com algum texto evangelístico na mente, para poder compartilhar com alguém, sempre à disposição de parar a sua vida, mesmo que você estiver numa correria, olha, eu vou parar a minha vida agora porque eu preciso falar, eu preciso atender esta alma, esta pessoa e falar para ela do amor de Cristo e assim por diante. Intencionalidade, eu tenho a intenção de evangelizar. Se nós não fizermos isso, as oportunidades vão passar e nós não... não deu. Eu não estava preparado. Claro, você não tinha intenção de evangelizar. Que Deus nos abençoe, que esses estudos possam nos despertar individualmente, não é? Desenvolvermos melhor esta honra que temos de evangelizar e quem sabe também coletivamente como igreja programarmos encontros, campanhas para que o evangelho seja anunciado com ousadia, com fervor, porque nós cremos de fato que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Amém.